Bom, nós estamos falando do segundo princípio, que é a submissão. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra quanto no céu. Estávamos falando que o reino ele tem dois aspectos, um presente e um futuro. Neste mundo presente, nós devemos viver para refletir a vontade de Deus, até que se manifeste o reino de Deus, que virá com Jesus. Precisamos ansiar pela vinda deste reino futuro através da evangelização. Por isso oramos por missões, contribuímos, oramos pelos missionários, nos preparamos para o campo, levamos a mensagem de Cristo. Só Deus pode estabelecer o seu reino, mas a nós depende a pregação da palavra em todo o mundo para que Jesus volte o mais rápido possível. Seja feita a sua vontade. Muitos culpam a Deus pelo que acontece no mundo. Mas o mundo está desta maneira porque insiste em andar em desarmonia com a vontade de Deus. Por isso nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Muitas das vezes as coisas acontecem e também as pessoas têm uma postura meio conformista. Foi vontade de Deus. Nem tudo é a vontade de Deus. Deus, ele preparou tudo para que o mundo andasse em harmonia com a sua vontade, mas com o pecado, o mundo passou a andar conforme a sua própria vontade. Quando nós aceitamos, decidimos viver sob a vontade de Deus, então nós decidimos seguir a sua vontade. E quando nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, nós estamos nos dispondo a seguir a sua vontade, nós estamos em luta contra a vontade do mundo. Então nós precisamos estar sempre pedindo que Deus manifeste a sua vontade. Nem tudo que acontece é vontade de Deus, porque muitas das coisas que acontecem, Deus se entristece. Não é vontade de Deus. As pessoas pensam que Deus não se importa com as coisas ruins que acontecem. Deus se importa sim. No capítulo 19 do Evangelho de Lucas, há um relato que Jesus, entrando em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém e ele olha para a cidade e ele prevê a destruição de Jerusalém lá no ano 70, e ele então chora. Se eu não me engano, Jesus chorou umas 3 vezes, né? Quando Lázaro morreu, nessa passagem, e quando ele vê uma viúva enterrando seu filho, né? Jesus se emocionava, Jesus sofria com o sofrimento do seu povo. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Por que ele chorou? E dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Deus planeja a paz, mas ele sabia que alguns anos mais à frente, tudo seria destruído pela guerra. Deus planeja o melhor para nós, mas o homem escolhe andar em desarmonia com Deus. Então ele caminha para a morte, ele caminha para o sofrimento. E Deus sofre com isso, Deus chora. Deus não sofre como nós sofremos como seres humanos, mas Deus sofre. Qual pai que não sofre em ver o seu filho sofrendo? Deus tem os mesmos sentimentos que nós, porque nós somos feitos em... Deus não tem os mesmos sentimentos que nós é que temos os mesmos sentimentos de Deus, porque nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós sofremos, porque Deus também sofre. Qual pai que não sofre ao ver seu filho sofrendo? Não é mesmo? Então, nós precisamos buscar sempre fazer a vontade de Deus. Nem sempre nós conseguimos. Por isso que Jesus nos incita a orar. Ele pede que nós sempre clamamos para que seja feita a vontade de Deus, porque Deus vai nos ajudar através do seu Espírito a sempre estar nos moldando, está sempre nos ajudando a estar fazendo a sua vontade. Assim na terra quanto no céu. O mesmo modo de vida que teremos no céu, nós precisamos ter aqui na terra. E isso não é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo pode nos ajudar. E é isso que nós devemos buscar. O terceiro princípio, e o último princípio que nós vamos estar estudando hoje, é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É o princípio da dependência que Jesus quer nos passar. Nós precisamos ser dependentes de Deus unicamente. O pão, Jesus usa a figura do pão
porque o pão era o alimento essencial na vida do judeu. Então, o pão, ele ilustra a necessidade de sustento da vida do indivíduo. E aqui Jesus usa essa figura de dá-nos o pão. Dá-nos o pão, atende às nossas necessidades. Então, Jesus está nos ensinando a pedir, a pedir. Lá em Lucas 11, ele vai dizer, pedir e dá-se-vos-á, buscar e achareis. Então, muita gente não gosta de orar pedindo. Não, Deus sabe o que eu preciso. Mas Jesus está nos ensinando a pedir. Não só pelas coisas materiais, mas também pelas coisas espirituais, pelas nossas necessidades espirituais. Porque ele mesmo se declara, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, aqui é uma linguagem figurativa do pão que representa o alimento, não só material, mas espiritual. Nós devemos pedir a cada dia que Deus nos alimente hoje para termos suprimento para amanhã. Isso aqui, este pão, também é uma representação do maná que foi dado no deserto. Deus, a cada dia, ele alimentava o povo do pão necessário naquele dia, para que ele não ficasse preocupado. E assim deve ser a nossa vida. Por isso que a nossa oração ela precisa ser diária. Dá-nos o pão nosso de cada dia hoje, porque eu não tenho que ficar preocupado com o dia de amanhã, porque eu oro todo dia. Então eu oro hoje pedindo pelo pão de amanhã. Então amanhã eu vou orar pelo pão de amanhã. E amanhã eu vou orar pelo pão de amanhã. Porque tem pessoas que só buscam a Deus quando tem necessidade. Mas se eu tenho um relacionamento diário, meu pão não vai faltar dia nenhum, né? Deve ser muito triste, né? Aquele filho que só procura o pai quando tem necessidade, né? Mas se o filho está todo dia com o pai, o próprio pai já sabe das suas próprias necessidades. Mas ele quer que você peça. Quando você pedir, ele já está ali, ele já sabe, né? Ele já sabe o que você quer, ele sabe o que você precisa, então ele já está ali, com o pão pronto. Quando você pedir, toma, né? E é muito bom ter um pai assim, um pai que está atento às suas necessidades. Então, Jesus ensina seus discípulos a pedir a Deus que satisfaça as suas necessidades. Ele também se declara o pão que desceu do céu. Está lá em João 6,32. Então, hoje nós aprendemos com Jesus esses 3 princípios da oração modelo, que devem nortear as nossas conversas diárias com Deus. Aprendemos que a oração requer filiação, relacionamento íntimo entre pai e filho. Isso envolve a motivação correta, sinceridade, amor, reverência, santidade para com Deus, ansiedade para com o reino, que é evangelização, devoção através de uma comunhão diária, arrependimento e dependência de Deus. Que possamos ser abençoados por essa palavra, podemos ter uma vida de oração profunda, nortear a nossa vida através desses conceitos, melhorar a nossa vida de devoção diária e ter profundas experiências. Só conhecemos bem alguém quando nos relacionamos mais e mais com ela. Muitas das vezes nossos relacionamentos são superficiais porque nos aproximamos pouco da pessoa. Às vezes nós só olhamos a pessoa de longe, aí nós não conhecemos. Quando a gente começa a conversar com essa pessoa, nós descobrimos várias coisas em comuns. E acabamos até fazendo amizade, nos tornamos grandes amigos, né, dessa pessoa, porque nos aproximamos, conversamos, vimos vários pontos em comum. À medida que nós conversarmos mais com Deus, nos aproximarmos mais de Deus, nós vamos ver quantas coisas boas vai surgir desse relacionamento, quantas experiências maravilhosas vai surgir desse relacionamento. Que possamos ser abençoados com esse estudo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus. Fiquem na paz.